A gente segue aqui recebendo informações de todos os cantos, nossa equipe de reportagem em cima, em cima do lance aqui para trazer as últimas atualizações referentes ainda ao esse rescaldo, a toda a preocupação que segue aí pairando não só em Brasília, mas Brasil afora, porque vai ter muita repercussão a nível jurídico e político do ato de insanidade de um doido, enfim, de um translocado que fez o que fez ontem, ciscando o céu de Brasília com aquelas explosões. Mas olha só, isso porque já chega ao nosso conhecimento um relatório da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, apresentado ao Supremo Tribunal Federal, apontando que o homem conhecido como o Tio França agiu sozinho, o famoso lobo solitário. Pelo que tudo indica, realmente é o caso, né? Até porque, enfim, é difícil regular a mesma frequência com um sujeito que está aéreo e tendo os pensamentos que ele estava tendo, né? Mano Ferreira, sua expectativa? Exatamente. A minha expectativa é que a gente consiga elucidar todos os pontos, acabar de identificar se há ou não outros artefatos explosivos em algum outro local que precisa ser desarmado para que não haja nenhum tipo de nova vítima nesse incidente, né? Que a insanidade tenha feito como única vítima o próprio insano, né? Esse é o desejo. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes, não deixando para menos, deixando claro que, na visão dele, o fato, a ação criminosa, a insanidade toda, não foi um fato isolado. Agora sim, estamos de volta para todo mundo que está nos ouvindo também agora, emprestando os seus ouvidos atentos aqui ao nosso Morning Show. Nós seguimos aqui a todo vapor tentando entender, informar esse quebra-cabeça aí que acabou desaguando no ato de insanidade do tal Tio França, o coringa catarinense, o kamikaze, enfim, esse sujeito que vai dar o que falar por um ato irresponsável desses, né? Palumbo, como é que você está vendo? Alexandre de Moraes, por um lado, dizendo que não foi um fato isolado, já a ABIN dizendo que ele era um lobo solitário. Como é que equaciona isso? Olha, a ABIN, ela investiga, né? Ela faz esse tipo de levantamento. Eu acredito que ele agiu sozinho, porque senão ele não ia usar fogos de artifício. Quando a gente vê aí algumas casas que vendem fogos de artifício pegando fogo, explodindo, vocês podem perceber que o prédio fica intacto. Depois vem a perícia para saber o que aconteceu, se tem que demolir ou não. Quer dizer, ele não tem aquele poder de destruição como os explosivos de alta qualidade, né? Que tem vários aí de alta qualidade e não foi usado. Então ele deve ter passado numa loja de artifício, comprou, fez lá um enrolado no corpo lá de maneira caseira e achou que explodiu a Praça dos Três Poderes inteira. E não aconteceu isso, graças a Deus. Se tiver outros envolvidos, são outros patetas, porque o que ele fez aí foi uma lambança, né? Foi um ato criminoso que acabou com a própria vida, mas que o poder de destruição foi pequeno. E se ele tivesse a dispor dele ali doses cavalares do famoso C4, qual que teria sido o squad? Aí o negócio ia ficar... Aí a cuica ia roncar. Então, graças a Deus, né? Que ele não é conhecedor da matéria, não sabe fazer, né? Mas a gente tem que agradecer que os danos foram os menores possíveis, né? Mas reforço, façam a varredura em todos esses prédios públicos. Afinal de contas, são milhares de servidores que estão ali prestando serviço todos os dias. Tem que fazer um trabalho sério ali, com cães que farejam explosivos. Não dá para você deixar assim, não entrou aqui, mas não tinha nada no corpo, e deixar para lá isso aí. Porque depois, se explodir, não diga que nós não avisamos. E a luta política, o pessoal sempre pegando a primeira tragédia que aparece para instrumentalizar ela e favorecer a própria narrativa. É a vida como ela é, por mais detestável que isso seja. E setores da esquerda nacional já apontando, claro, na fuça de quem? Sempre acaba comigo isso daí. E ele, claro, repudiou, o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, repudiou qualquer ato de violência. Poderia ser diferente, veio a público, rechaçou ali frontalmente e também tentando se distanciar de qualquer possível conexão. Porque é isso, os fatos não se verificam. Realmente, se você puxar a capivara do insano, do doidinho, não tem uma conexão direta, mas pelo visto, por ele talvez ter essa aversão toda ao sistema, ao Supremo Tribunal Federal ter feito na frente ali da Estátua da Justiça, claro que tem uma associação natural, a esquerda está tentando jogar para o tatame do vale tudo, e essa história é mais previsível que o amanhecer e o anoitecer. Mônica Rosenberg. Marinho, só comentar que para comprar C4 é muito mais difícil. Então, um insano desses não consegue ter acesso a uma quantidade. Ele compra fogos de artifício, mas o C4 é mais difícil. Então, Exatamente. De alguma forma, fica limitado. Mas eu só queria dizer que ambos estão certos. Tanto a ABIN, que diz que é um lobo solitário,
quanto o ministro quando ele diz que não é um fato isolado. São coisas diferentes. Porque, veja, quem esqueceu aquele patriota do caminhão? Era uma pessoa agindo sozinha. Aquilo foi uma loucura de momento dele, mas não era um fato isolado. E, de novo, é um contexto que está acontecendo no Brasil, e este fato vem nessa escalada tanto da impunidade, quanto da frustração, da sensação de impotência, de inconformismo com o que acontece, e com essa escalada de cada vez mais a sensação de a gente tem que fazer alguma coisa. É claro que, isso aí já é uma tônica nossa há muito tempo, né, mano? Essa classe política encastelada no meio do país, que não responde aos anseios do povo esse que está machucado, humilhado, maltratado há tanto tempo, e esse descrédito e desconfiança para com as instituições. Evidente que ia desaguar nisso, mas desagou principalmente naquele delírio coletivo assustador, desde a derrota do presidente Bolsonaro até, enfim, aquela culminação catastrófica no 8 de janeiro. Exato. Eu acho Precisa lembrar alguns, além do patriota do caminhoneiro, que foi só num longo rastro. Pois é, eu acho que a nossa democracia precisa aprender com todo esse processo que a gente tem vivido, porque uma das matérias-primas do engajamento político em qualquer parte são os afetos. E os afetos que nós temos usado na democracia brasileira nos últimos anos são basicamente a raiva e o ódio, no lugar de conseguirmos mobilizar afetos construtivos, por exemplo, de esperança num futuro melhor. A gente acaba muito mais mobilizando as bases políticas atuais no Brasil, seja num campo ou no outro, com base no ódio ao adversário. E isso é doentio, isso não é sustentável no longo prazo, isso não constrói um país. Isso pode mobilizar bases eleitorais, isso pode trazer votos para a próxima eleição, mas não constrói a próxima geração e leva a esse adoecimento. Inclusive, a gente viu nas eleições, lembre-se, você que está assistindo, você votou em alguém que você gosta, em alguém que você admira, ou você votou para evitar que fosse eleito a pessoa que você odeia? Para evitar que entrasse alguém que a gente detesta mais. Então, até na hora de votar, nós estamos votando contra. Não tem ninguém que ganhou a gente... menos rejeitado. Exato, ganhou menos rejeitado. Para Palumbo, certas coisas não mudam nessa vida e na história. Como eu disse aqui, tão previsível quanto o amanhecer, o anoitecer e a certeza da morte e de pagar os nossos impostos, é que a política é cíclica, ela é pendular, a famosa frase das nuvens, né? A política é como as nuvens, você olha, está de um jeito, olha, daqui a pouco, de novo, já está completamente diferente. Impressionante, né, cara? Se você viu a direita ali esvaziada, ali no corner, completamente, enfim, desmoralizada ali no início do governo Lula, eis que, acelerando a linha do tempo, as trapalhadas ali do próprio governo federal, direita ganhando novamente ali o discurso, Donald Trump eleito, também ali reacendendo uma esperança de reabilitar os direitos políticos do presidente Bolsonaro, a negociação incessante pela anistia aos presos do 8 de janeiro, e eis que acontece um troço desse. Tiro no pé. Qual é a sua leitura disso? Porque é impressionante como basta uma centelhazinha, uma faíscazinha, que acaba dinamitando todo o processo. É um tiro no pé. Né? Para aqueles que esperavam a anistia, agora vai ficar muito mais difícil. Evidente que ele fez um estrago na direita. Não adianta a gente negar isso, porque fez um estrago. Isso não é bom para ninguém, não é bom para a democracia, não é bom para absolutamente ninguém. E aqueles que estavam lá esperançosos com a anistia, aliás, eu sou um dos favoráveis, agora vai ficar muito, mas muito mais difícil mesmo, por causa da lambança desse tio Patinhas, aí, tio Chico, sei lá o que ele é. Tio França. Tio França. O que ele fez ali é inaceitável. Além de ser um crime, é inaceitável o que ele fez ali. Se ele tinha um pouquinho de apreço com a direita, ele acabou dando um tiro no pé da própria direita. Lamentavelmente. Eu sou de direita, mas tenho que falar isso. Mas, sinceramente, quando um ato isolado de um doidinho como esse é capaz de acabar com a possibilidade de uma pauta andar, é porque essa pauta é muito ruim. Né? É porque essa pauta não resiste. Não, é porque ele deu combustível para quem é contra, mano. Ele deu Não, a pauta é boa, só que ele deu combustível para quem é contra. Não e tem boa. Muita gente contra. Essa bandeira não é estrutural. Essa bandeira não muda nada no combate à insegurança, aos problemas reais e efetivos que afligem a população brasileira. É uma coisa isolada de um nicho. É o Lula livre da direita, entendeu? A gente não pode pensar assim, porque tem pessoas ali que estão... a estrutura, mas não modifica a estrutura dos nossos problemas. Isso é muito frágil para ser bandeira de um campo político. É muito frágil.
Frágil para mim é quando você faz um projeto para colocar nome de ponte. Também. Agora ali você está lidando com vidas de pessoas que estão presas, que não, da minha opinião, na minha humilde opinião, eu respeito todas as decisões do judiciário, respeito e cumpro. Agora, eu acho que foi exagerado demais algumas punições ali, não cabe. Você considera com esse ponto, que claro, é uma discussão mais ampla, né, Mônica? Queria ouvir tua opinião, porque acho que se tem algum consenso nessa história toda, foi que a mão da justiça pesou e muito nas sentenças a todos os vândalos, depredadores de patrimônio público envolvidos no 8 de janeiro. Sim, é um consenso de que algumas penas estão muito pesadas e que isso não vai resolver, porém a palavra anistia é algo muito perigoso, porque ela associa imediatamente à impunidade. E falar em anistia já começa a gerar a questão, então quer dizer o quê? Que não teve problema? Quer dizer que aquilo tudo que aconteceu não foi errado? E aí fica numa discussão que, de novo, eu concordo com o Mano, é uma discussão totalmente paralela às coisas que a gente tinha que estar discutindo hoje no Brasil. Assim como, por exemplo, a discussão de o que o Supremo está abusando dos seus poderes, nós sabemos que ali está havendo excessos, nós sabemos que está havendo decisões autoritárias, mas quando a gente começa a colocar o Supremo Tribunal Federal como o grande inimigo do povo, o grande inimigo da democracia, e a gente vê muita gente hoje nas ruas dizendo, o Supremo está errado, o Supremo tem que acabar, nós mesmos às vezes dizemos, poxa, o que o Supremo está fazendo? A hora que a gente fala, o Supremo é o grande vilão, é um tiro no pé, como o Palumbo falou. Porque se hoje nós estamos pressionando o Supremo para que ele faça o que nós, cidadãos de bens, queremos, nós, cidadãos de bem, contra o cidadão que não é de bem, amanhã vai ter eles contra nós fazendo a mesma pressão no Supremo Tribunal. Então amanhã vai ter gente na rua pedindo que volte às saidinhas e o Supremo tem que ouvir. Então o Supremo não tem que ouvir pressão das ruas e nós temos que parar de colocar o Supremo como grande vilão. Quem tem o dever constitucional de controlar o Supremo Tribunal é o Senado. Façamos pressão no Senado e parar de ficar discutindo anistia para maluco que estava lá expressando a sua raiva e que tem que responder. Mas você não pode dar uma pena tão exagerada assim. Eles já foram punidos. Não vai ser... Tudo bem, vai ter recurso agora, não tem que ser uma anistia. Porque eles já estão punidos, já foram punidos há muito tempo. Mas a se eles respondessem pelo errado. crime de dano ou qualquer depredação, eles não ficariam presos todo esse tempo. Eles já foram punidos. Já. Mas que preso fica preso o tempo da pena no Brasil? Aí a gente começa a discutir no mundo da fantasia. No mundo real do Brasil, a gente sabe, e você aponta isso diariamente, que mas a pena é uma... Por isso que eu já te falei. A punição pela proporção do crime, eles já menor. foram punidos. Pela proporção do crime, já foram punidos. Então não tem Agora, que anistiar. homicídio ou outras coisas mais graves, cana dura. Agora o cara vai lá e quebra uma estátua. Meu, pelo amor de Deus, mas daqui pegar a 17 pouco, anos. essas penas, como qualquer outro crime, daqui a pouco essas penas vão ser flexibilizadas, porque é o Brasil. Qual é a pena que não é? Qual é o criminoso que cumpriu a pena inteira? Mas os deputados que são favoráveis, eles estão fazendo isso de acordo com a lei. Ninguém está querendo ultrapassar os limites da lei. Ia ser votado e se os representantes do povo acharem por bem, estamos representando o povo. Ninguém está fazendo nada ao arrepio da lei. Não tô mas dizendo é o Supremo, isso, mas o Supremo legislando e o Congresso judiciando, decidindo sobre pena. Os dois estão errados. Não é, o Congresso tinha que estar decidindo os problemas do Brasil e não discutindo pena. Eu acho que um dos maiores problemas que se tem hoje no Brasil é a segurança pública. E pouco se pauta em relação à segurança pública. Então... Nós poderíamos acabar, por exemplo, com a progressão de regime, né? Tem PEC nesse sentido, mas ninguém tem interesse. Poucos deputados assinaram uma PEC que é de minha autoria. Né? Enquanto isso, eu fico vendo a pauta lá e eu falo, meu Deus do céu, a gente está aqui para ficar fazendo isso aqui. Palumbo, é difícil. A prisão é difícil, em só que ali, instância tem que voltar. Exatamente, eu sou favorável disso. O caso eu sou favorável. do delator que foi morto em Cumbica, se houvesse prisão em segunda instância, porque quando aquilo houve a reversão e o Lula saiu da cadeia e todo mundo estava comemorando, eu dizia, os traficantes também estão saindo da cadeia, porque tem muito traficante que está preso e que não está com trânsito em julgado da sentença. Eles saíram da cadeia e estão hoje nas ruas porque nós permitimos que acabasse a prisão após a segunda instância. Isso tem que voltar. E o Congresso pode fazer isso, porque o Supremo já decidiu no outro sentido. Mas por que não faz? Porque está faltando anistia. Principalmente da questão das 40 gramas. Já tem projeto de lei lá para soltar os milhares de traficantes que foram pegos com menos de 40 gramas de maconha. Que talvez não sejam nem traficantes. Só que para minha sorte, talvez, esse projeto caiu comigo. É claro que eu vou fazer de tudo para arquivar essa porcaria de projeto. David de Tarso, está calado? Quero te ouvir também.
Não, essa discussão do projeto de 40 gramas, a polícia trabalha para investigar, né? E normalmente investiga muito bem. Não é com base, te achei aqui, você é usuário ou você é traficante, vou te prender porque eu acho. Não é o que diz o CNJ, né? Mas... que o CNJ não conhece de rua, né? Bom. Se vocês quiserem aqui, a gente pode ir numa biqueira e eu explico a diferença de um traficante e de um usuário, porque lá vai ter os dois. Mas o agora, ponto quem está no essencial- ar-condicionado aqui, fala, não, aquele lá é traficante porque estava com 40 gramas. Não, aquele lá não é porque não estava. Mas o não ponto é assim. essencial da justiça brasileira não é a prisão de um maconheiro ou outro. Mas ninguém prende maconheiro. É a questão, Ninguém prende maconheiro. É a questão do processo. Não tem maconheiro preso. É a questão de como a gente se alonga, de como a justiça demora, de como a justiça é lenta. Isso tudo é estrutural para todos os crimes. Então, por que ficar pegando como bandeira uma coisinha, um detalhezinho, quando a gente precisa de uma reforma que responda ao anseio do cidadão de acabar com a impunidade, não para um crime, mas de forma geral. E quando os grandes eu traficantes desafio qualquer não vão. pessoa aqui, aliás, do Brasil, a me provar que tem algum usuário de droga preso, só por esse crime, pelo artigo 28 da Lei de Antidrogas. Me prove, não tem nenhum. O que pode acontecer? É o cara que é um 57, que é ladrão, que também é usuário, que estava lá com uma bituca de maconha. Então ele é preso pelo artigo 157, que é roubo. Não tem usuário de droga preso no Brasil. Não cabe prisão. O máximo que vai acontecer, ele vai para a delegacia, acerta um termo lá e tchau. Não tem. Então isso aí é uma narrativa que querem jogar nas costas. E Não, olha onde só. já se viu prender usuário? Não tem usuário de droga preso. Tem usuário de droga que comete outro tipo de delito. Homicídio, latrocínio, roubo, Mas estupro. também não tem chefe da Bora. facção, porque eles estão mas, com, amigos, com tem. O recurso André do Ré foi protelatório. preso, mas saiu pela porta da frente, né? A polícia faz o seu trabalho. Mas a polícia não tem culpa que, de repente, solta um chefe de facção numa canetada. Então a vamos polícia enxuga reformar a gelo. Isso que instituição a gente para tem que que não mudar. tenha canetada. Enquanto a gente está falando de reforma profunda de instituições, lei de droga, descriminalização, golpe de Estado, anistia, questões realmente de abrangência nacional e de suma importância,